Me ajuda a lembrar depois, Dona Maria, pegar o mensageiro, eu esqueci de trazer para cá. O mensageiro, eu esqueci de trazer. Já chegou do mês. Eu vi que a senhora estava olhando aquele mensageiro ali, mas aquele é o antigo. Não, tá lá em casa, eu esqueci de trazer ele. Não, eu esqueci de trazer ele. Vamos começar? Se alguém quiser escolher um hino para a gente começar. Conhece o 131? 131. Vamos ver. Os que amam, sim? 131. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas um outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus à nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. É bonito esse hino. A gente quase não canta ele. Mais um? Vamos lá. Vamos aquecer a voz. Algum? Cento e 41.
Como é bonito o Senhor. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer a invocação e vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, nosso amado Pai Celestial, mais uma vez Tu nos trouxeste ao Teu templo para um estudo bíblico, onde nós temos a oportunidade de ouvirmos a Tua Santa Palavra, meditarmos nela e também refletir na nossa vida e em como nós podemos colocar em prática o amor que Tu nos deste através do Teu Filho, Jesus Cristo. Nós Te pedimos, Senhor, que abençoes o nosso estudo, abra o nosso coração e a nossa mente para a ação do Teu Santo Espírito em nossa vida, para nos fortalecer na fé em Ti e em Cristo, para nos dar o entendimento e também para que possamos viver esta vida aqui neste mundo na luz que é a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Então, para hoje, a proposta é o estudo na primeira carta de João. Eu vou dividir essas 3 cartas de João em 2 estudos. Nesse primeiro, a gente vai estudar a primeira carta, que é um pouquinho mais longo, né? São 5 capítulos. E aí, na próxima semana, a gente estuda, então, a segunda e a terceira carta, que são cartas um pouco mais curtas, né? Já estamos chegando no finalzinho, né? Só resta Judas e depois o temível, nem tanto, Apocalipse, né? Temível só porque a gente tem uma compreensão errada do que é. Mas vamos para a primeira carta de João. Eu não vou falar muito sobre o João, porque eu vou falar sobre ele lá em Apocalipse, tá? É o mesmo autor, então vamos falar um pouquinho da vida dele quando a gente chegar na carta, em Apocalipse, né? Não deixa de ser uma carta também, né? Apocalipse são 7 cartas escritas a 7 igrejas, né? Mas mais para frente a gente vê então sobre a vida de João, tá? Só assim um pouco, um apanhado geral sobre este João. Nessa carta ele não se apresenta como o João
o mesmo escritor do Evangelho, mas pelo fato de ter muita semelhança desse texto com o texto do Evangelho de João, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, eles atribuem então ao apóstolo João essas cartas. Tá? Uma minoria acredita que alguém tenha escrito essa carta como se fosse o João. Como João havia escrito o seu Evangelho antes de escrever estas cartas e antes de escrever Apocalipse, então essa pessoa ela pode ter tido acesso a esses escritos de João e colocado alguns aspectos do ensino de João dentro da carta, né? Ou até mesmo ter escutado pregações de João. João ele foi para onde hoje é a Turquia, lá ele era um pregador, lá ele foi preso depois também por causa do Evangelho. Então, se foi João ou se foi outra pessoa escrevendo como se fosse João, também não interessa muito. Mas vamos ficar com a ideia de que foi realmente o apóstolo João, aquele dos Pedro, Tiago e João, um amigo próximo de Jesus ali. Tá? Então, o estilo literário é semelhante ao estilo da carta, do Evangelho de João, essas cartas. Então, se atribui a João essa carta. Vamos ver a primeira João 1, 1 a 3, depois a gente olha o Evangelho de João, para a gente comparar. 1 João capítulo 1, versículos 1 a 3, depois a gente lê o Evangelho para a gente comparar. Se alguém puder ler esses 3 versículos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Tá, aqui no versículo 1, João ele já nos dá uma pista de que realmente esse escritor seja um dos apóstolos. Ele diz, nós vimos com os nossos próprios olhos. Para alguém dizer isso, ele realmente tem que ter visto Jesus com os próprios olhos, Então, esse é um dos motivos que essa carta é atribuída ao apóstolo João. Ele fala sobre verbo da vida. Depois ele fala que a vida se manifestou e nós a vimos. E ele fala também em estarmos em comunhão com o Pai e com o Filho. Vamos ver o Evangelho de João no capítulo 1. Capítulo 1, versículos 1 a 4, no Evangelho de João, ele diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mais para frente, na carta de João, o autor vai falar sobre Deus ser a luz. No Evangelho de João, o apóstolo também fala que Jesus era a luz. Ele fala sobre João Batista, depois ele fala sobre a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Então nós temos paralelos aqui entre o Evangelho e essas cartas de João. E mais para frente também, João fala nessa carta sobre a palavra de Deus ser Jesus. Aqui no Evangelho nós temos verbo. Diz assim, no princípio era o verbo. Em outras traduções bíblicas nós temos, no princípio era a palavra. O original grego fala em logos. Logos é palavra, é traduzido por palavra ou verbo.
Tá? Então, há semelhanças entre os dois textos, né? E por isso, então, essa atribuição ao apóstolo João, né? Nessa carta. Esse desenho aqui é um desenho já muito antigo, do princípio da igreja cristã, que eles desenhavam os apóstolos mais ou menos como eram descritos pelos pais da igreja. Tá? Então, esse ícone aqui representa o apóstolo João. E ele é representado assim, já meio carequinha, a barba branca, cabelo branco, porque quando ele escreve essas cartas, ele já estava bem para o final da sua vida. Talvez aqui ele parece ainda até novo, mas na verdade ele já tinha por volta dos 90 anos, quando ele escreveu essas cartas. Tanto o Apocalipse quanto o Evangelho e essas cartas, ele já escreveu bem de idade. Tá? Então, e aí nós entramos na datação dessas cartas, lá por volta do ano 90, 95 depois de Cristo. Tá? Então, quando a gente conta depois de Cristo, a gente conta depois do nascimento de Jesus. Então, 90 anos depois do nascimento de Jesus, Jesus morreu com 33 anos de idade, de 33 a 90, né, dá quase 60 anos, né, depois João está escrevendo isso. Tá? Então, essa data aqui é a mesma data provável do Evangelho e a mesma data, mais ou menos, do livro de Apocalipse. Apocalipse foi o último livro que ele escreveu e ele já escreveu na prisão esse livro. O apóstolo João foi o único dos discípulos de Jesus que não foi morto. Os outros todos foram assassinados de alguma maneira. Mas João, ele foi preso por pregar a Jesus, mas ele morreu de causas naturais, só que na prisão. Tá? E ele também foi o último dos apóstolos a morrer. Aqui o local, João estava em Éfeso, a mesma da cidade para quem Paulo escreve, né, aos Efésios, a atual Turquia. Aqui nós temos no mapa, né, Israel está aqui nessa região e aqui está Éfeso, na Ásia Menor. Hoje isso aqui é a Turquia, aqui ainda é Grécia, Itália, e aqui nós temos a ilha de Patmos, é onde João estava preso quando ele escreveu Apocalipse. Quando a gente chegar lá no livro de Apocalipse, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a vida dele. Tá? Então, ele estava neste lugar, bem no final da sua vida, pouco antes da sua morte. Mas por que João escreve essa carta? Ele não diz para quem está escrevendo, né? Não há um destinatário. Pelo menos nessa primeira carta não aparece um destinatário. A única menção é aos jovens, aos homens e aos velhos. É a única menção de destinatário que há. Não diz se é para cristãos que viviam em Israel, se é para cristãos da Macedônia, da Itália ou de onde que é. Não diz. Mas João escreve para cristãos. Ele muitas vezes diz, vocês sabem. Ele repete várias vezes, vocês sabem. Ele está afirmando um ensinamento para que as pessoas que fossem ler estas cartas não caíssem no erro do gnosticismo. Opa, deixa eu voltar. Não sei se dá para ler direito aqui, mas é gnosticismo, com o G mudo. Era uma heresia que estava entrando na igreja cristã. Imagina, no primeiro século, 60 anos depois da morte de Jesus, já haviam pessoas ensinando coisas falsas a respeito de Jesus. E essa heresia é chamada de gnosticismo. Era a crença de que a matéria, ou seja, o corpo, carne e ossos, ela é má por si mesma. E o espírito é bom. Então, essas pessoas que ensinavam esse gnosticismo, elas diziam que enquanto vocês estiverem na carne, vocês serão pecadores. Isso, nesse ponto, é verdade. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, seremos pecadores. Mas o que eles defendiam era que podia pecar à vontade. Que o pecado que era cometido pela carne,
não afetava o espírito, porque o espírito era bom. Então isso era um erro. Eles permaneciam no pecado, dizendo, é a carne que está pecando, o espírito não está pecando, ele é bom. Então esse era o erro dessas pessoas. E elas ensinavam ainda que Jesus não era verdadeiro homem. Eles ensinavam que Jesus era um espírito, que andava pela terra. Sendo ele um espírito, Jesus não poderia ter morrido. Alguns ainda defendiam que quem foi crucificado naquele dia não foi Jesus, foi aquele José que carregou a cruz de Jesus. Eles defendem que quando esse homem carregou a cruz, os discípulos esconderam o Jesus, ou Jesus sumiu de alguma maneira, porque ele era um espírito, segundo o ensinamento deles, e outra pessoa foi crucificada no lugar. Então, o espírito não teria como ser crucificado. Por isso que eles defendem que Jesus, quando ele reaparece aos discípulos, ele reaparece em espírito. Mas nos deixam claro que Jesus, ele chega e ele fala para Tomé, toca aqui na minha mão, toca aqui do meu lado. Um espírito tem carne e ossos. É o testemunho dos apóstolos, Então, os próprios textos do Evangelho foram escritos para afirmar essa verdade de que Jesus foi verdadeiro homem, ele viveu em carne e osso aqui neste mundo, e ele morreu fisicamente e ressuscitou fisicamente. Então, João escreve essas cartas para afirmar isso. É mais ou menos assim, ele está dizendo, vocês sabem que ele foi verdadeiro homem. Vocês sabem disso, então vocês não devem ir atrás desses espíritos maus, Ele mesmo diz aqui, para não dar ouvidos a qualquer um. Ele diz, não deem ouvidos a qualquer espírito. Há muitos falsos mestres que vão ensinar coisas erradas, mas vocês sabem, e aí ele continua o ensinamento, Então, é aquilo que eu sempre falo, repetindo o que um professor do seminário falava. O óbvio deve ser dito para não deixar de ser óbvio, e é o que João está fazendo aqui. Ele está reafirmando a verdade da encarnação de Jesus, contra o erro do gnosticismo, que defendia que Jesus era só um espírito, porque a carne era má. Jesus não poderia ter sido carne, apenas espírito, porque o espírito é bom. Então isso é um erro, e João combate esse erro nessa carta. Há uma mensagem dupla aqui. Além de reafirmar essa verdade, João diz que Deus é luz. Ele convoca a todos que seguem a Deus a andarem na luz dos seus mandamentos. Se nós pertencemos à luz, nós devemos permanecer na luz e não voltar para a escuridão. Vamos ver os versículos 5 a 7 do capítulo 1. Se alguém puder ler, nós temos até um subtítulo, Deus é luz. Então ele reafirma aquilo que ele já havia ensinado lá no Evangelho. Ele diz, Deus é luz. Se vocês dizem que são da luz, vocês devem andar conforme a luz. Se vocês dizem da boca para fora que vocês pertencem à luz, mas andam nas trevas, vocês não são verdadeiros filhos da luz. Então, manter a comunhão com Deus e com os outros. João reafirma também essa necessidade da comunhão com os outros. A comunhão em comunidade, a comunhão com os irmãos na fé. Não é só estar unido a Deus,
Se nós dissermos que amamos a Deus, mas odiamos ao nosso próximo, ele fala isso. Nós não amamos a Deus de verdade, porque Deus é amor. Depois nós vamos chegar lá. Tá? O segundo ensino é essa parte do Deus é amor. Essa carta, ela é uma pregação mais dura que João para reafirmar a verdade sobre Jesus. Só que ele ameniza com o Evangelho, né? A pregação de lei, não andem nas trevas, o sangue de Jesus purifica todo o pecado de vocês, não sejam mentirosos, andem na luz. E o Evangelho, Deus é amor, Ele amou vocês e Ele enviou o seu Filho. Ele demonstrou esse amor enviando o seu Filho. Então Deus, Ele quer que os que o amam, amem uns aos outros. Então, se nós dissermos que amamos a Deus e não demonstramos na nossa vida amando ao próximo, nós não amamos de verdade a Deus. Nós não conhecemos o verdadeiro amor, porque Deus é amor. Vamos ver 1 João 3:11. Capítulo 3, versículo 11. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E ele fala sempre, a mensagem que vocês ouviram. Ele está reafirmando, vocês já ouviram isso. E aí ele repete o ensino. No capítulo 4, nós vamos ter um subtítulo ali, Deus é amor. É ali onde João vai falar mais sobre o amor. Depois nós vamos chegar lá para falar um pouquinho mais sobre cada capítulo. Mas essa é a mensagem dupla. João, ele mostra a luz, que é Deus, e diz, vocês devem andar na luz. Quem anda nas trevas está perdido. Quem anda na luz, respeita os mandamentos, obedece os mandamentos. E quem permanece na luz, ele alcança o alvo final, o objetivo que a luz aponta, que é Cristo, que é a salvação eterna. Então, quem anda nas trevas é mentiroso, é filho do diabo. Depois nós vamos ver aqui a diferença que João faz entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Antes de chegarmos lá, vamos dar uma olhada um pouquinho em cada capítulo, o que João nos ensina. No capítulo 1, o tema é a palavra de vida. Essa palavra é Jesus. Lembrando do Evangelho de João, o Verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. O que é essa palavra? João fala lá no Evangelho que sem Jesus não haveria nada do que foi feito. Tudo foi feito por Ele e através dEle. Jesus é a palavra criadora de Deus, lá de Gênesis. No início, Deus criou o céu e a terra com o poder da sua palavra. Ele falava e as coisas surgiam. E essa palavra é o próprio Jesus. Ali, já em Gênesis, nós temos a ação da Trindade, Deus criando, Jesus agindo ali na criação e o Espírito Santo, o Espírito de Deus que pairava ali sobre as águas. Tá? Então, o tema do primeiro capítulo é a palavra de vida. Depois ele diz ainda que a vida se manifestou. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João dá testemunho disso lá no capítulo 14 no Evangelho. E aqui ele fala de novo que a vida se manifestou. Jesus se manifestou no meio de nós. João a conheceu pessoalmente. Ele dá testemunho disso. Nós vimos e ouvimos dele. E isso que nós vimos e ouvimos, nós ensinamos a vocês. Então permaneçam fiéis ao ensinamento que nós demos a vocês. Então aqui há já o paralelo entre o Evangelho de João e essa primeira carta. Então a palavra e a mensagem são coisas inseparáveis. A palavra é Jesus e a mensagem é sobre Jesus. Não há como separar Jesus da mensagem do Evangelho. Se nós tirarmos do centro de toda a Bíblia Jesus, não nos restará nada.
Então, palavra e mensagem são inseparáveis. Vamos ver os versículos 7 a 10 do capítulo 1. O 1 a 3 nós já lemos. Só do capítulo 1, a senhora está lendo? É capítulo 1, 7 a 10. Se andarmos na luz. Não? Era o capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz. Acho que a senhora está em outro capítulo. A senhora está no capítulo 4. Volta uma página. Isso. Isso, até o 10. Tá? Então, contra aquele ensinamento de que a carne é má e os pecados que a gente comete na carne, eles não interferem no espírito, João diz aqui, se vocês dizem que não tem pecado, vocês estão mentindo. Agora, se vocês dizem que não tem pecado, vocês estão fazendo de Deus um mentiroso, porque ele diz que todos pecaram, e a verdade não está em nós. Então, João prega a lei dizendo, todos pecaram. Mas se vocês confessarem os pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. Lá no versículo 7 ele diz, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tá? Então, contra esse ensinamento gnóstico de que a carne é má e nós podemos pecar porque a carne é má, mas o Espírito é bom, é um erro. Nós, quando pecamos, nós devemos nos confessar e não mentir se dissermos que não temos pecado. Porque Deus diz que nós somos pecadores e precisamos de redenção. E Jesus mesmo é o nosso Redentor, conforme João dá testemunho aqui. Tá? Então, o capítulo 1 ele fala sobre o tema da vida, apresenta Jesus, como Deus proporcionou a salvação para nós e apresenta também que somos pecadores, que precisamos de arrependimento. No capítulo 2 já entra no tema da luz. Já no capítulo 1 entrou no tema da luz, a partir do versículo 5. No 2, ele diz mais para frente que quem diz estar na luz, mas vive nas trevas, está mentindo. Só que antes ele diz como que nós nos livramos da culpa do pecado. No capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, 1 e 2. Meus filhinhos. Ele fala filhinhos, referindo-se a filhos na fé. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então ele diz, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto a Deus. E esse advogado também será quem vai pagar pelo pecado de vocês, quem já pagou pelo pecado de vocês. Advogado, nós já tivemos um estudo sobre os dois advogados, Jesus e o Espírito Santo, eles são nossos advogados. Aqui ele fala só sobre Jesus, ele é o nosso advogado. O que faz um advogado? Ele nos representa diante de um juiz. Então, diante do juiz, no juízo de Deus, é Jesus quem se apresenta e diz, eu já paguei por ele.
Ele é a propiciação, ele é o nosso advogado que intercede por nós e ainda diz, eu intercedo por ele e digo mais, eu já paguei pelo pecado dele, a culpa dele já foi paga. Então, Deus ele dá a sentença, ele é justo, porque ele crê em Jesus. A justiça de Deus, ela nos é dada então. Por quê? Porque a justiça já foi satisfeita com a morte de Jesus. Versículos 8 a 10, ele fala novamente sobre confessar os pecados. Ele diz assim: por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então aqui ele diz, se vocês dizem que andam na luz, vocês devem mostrar através das suas obras. Através do amor ao próximo, vocês demonstram que vocês estão na luz. Agora, se vocês demonstram ódio, rancor pelo irmão, vocês estão nas trevas. E aí, nesse capítulo, aparece a palavra anticristo, que na Bíblia, ela só aparece em João. Ela aparece aqui nessas cartas e aparece no Apocalipse. 2 Tessalonicenses é falado sobre um anticristo, mas bem breve. João ele dá mais ênfase quando ele fala de anticristo. Quando a gente entrar em Apocalipse, nós vamos nos aprofundar mais no que significa ser um anticristo. Mas João aqui nessas cartas, ele já dá algumas pinceladas. Quem é o anticristo? Será que existe só um? Será que são vários? No versículo 15 ele diz assim: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí no versículo 18 e 19, ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ele fala de um anticristo que vem, mas ele diz também que há muitos anticristos no meio deles. Eles surgiram no meio deles, mas não são deles, não fazem parte do grupo. Esses que ensinavam esse gnosticismo, esse ensino falso, são os chamados anticristos. O que é um anticristo? Anti vem de uma aversão. Né? Tudo que é contra Cristo é anticristo. Tá? Então não existe um anticristo, existe vários. Todo o ensinamento, toda pessoa, toda ideologia, tudo que se opõe a Cristo é anticristo. Tá? Então é um significado bem amplo, não é uma pessoa específica, são várias, são ideologias, são ensinamentos falsos, tudo é anticristo. Tá? Muitas vezes, mais entre evangélicos pentecostais e neopentecostais, se tem a ideia de que o anticristo é uma pessoa, uma determinada pessoa. Mas, na verdade, ser um anticristo é de todo aquele que se opõe a Cristo, de todo o ensino que se opõe a Cristo, de toda a ideologia. Tá? Então, são vários anticristos. Quando ele fala que o anticristo vem, deixa eu ver, aqui no versículo 18, como vocês ouviram que o anticristo vem, ele poderia estar sim se referindo, por exemplo, a um imperador do Império Romano. Por que ele é chamado de um anticristo?
Porque ele estava se opondo à fé cristã. Na época da Reforma, Lutero chamou o Papa de anticristo. Mas ele não quis dizer que todos os papas que existiram antes e existiriam depois seriam anticristo. Porque o Papa daquela época, era o Leão X, ele se opunha à palavra de Deus. Todos os ensinamentos que eram colocados ali na igreja da época, eles não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso que ele diz, o Papa é um anticristo. E aí, os pentecostais e neopentecostais, quando rechaçam tudo que parece com a igreja católica, eles dizem que tudo lá é o anticristo. Se colocar no lugar de Cristo também é ser um anticristo. Tá? Quando nós colocamos uma figura humana como um Messias, como um Salvador, comparando ele a Jesus, nós estamos criando ali um anticristo. Então, tudo que se opõe a Cristo ou que quer tomar o lugar de Cristo é um anticristo. Tá? Seja uma figura pública, uma pessoa, ou seja uma ideologia, um ensinamento, tudo aquilo que vai contra o ensino cristão. Tá? Então, assim, o anticristo na verdade, tem um significado bem amplo, são várias as coisas que são anticristos. Dentro da igreja tem anticristo. Aqui João diz, esses anticristos, eles surgiram do meio de vocês. Pessoas da congregação se levantaram e defenderam essas ideias. Então, eles eram anticristos, porque eles defenderam ideias erradas. Tá? Há pastores anticristos, há padre anticristo, talvez um papa anticristo. Mas a gente só pode apontar e dizer, ali é um anticristo, quando realmente o ensinamento daquela pessoa ou daquela ideologia vai contra o ensinamento de Cristo. Tá? Então, o capítulo 2 fala sobre a luz, sobre a confissão dos pecados, esse novo mandamento, que depois João diz é um velho mandamento, é novo, mas é velho, ele diz, já é um ensinamento sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, e também sobre estar alerta contra esses falsos ensinamentos. Pode surgir um anticristo no meio de nós. Talvez João estivesse falando sobre a apostasia, aqueles que caem da fé, que perdem a fé, eles se opõem a Cristo. É um anticristo. Não necessariamente que o anticristo é um demônio com chifres e um garfo. No capítulo 3, o tema é viver na luz. Ele fala da luz, andar na luz. Mas como a gente vive agora aqui neste mundo na luz? Vamos ver os versículos 3 a 6 do capítulo 3. 3 a 6. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Interessante que aqui nós temos não vive pecando. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Não quer dizer que a gente não peca. Tenta fazer o máximo com o auxílio do Espírito Santo para não pecar. Ele não vive no pecado. Ele é um pecador, mas ele não vive no pecado. Assim como esses gnósticos defendiam que a matéria é má, por isso que ela peca, nós devemos evitar o pecado. Sabemos que sim, a nossa natureza ela é pecaminosa, a natureza humana, mas devemos evitar, não viver pecando. Então, todo aquele que vive pecando não viu, não conheceu de verdade a Jesus. Tá? Então, ele está combatendo mais uma vez aqui esse ensinamento de que o pecado é normal na vida de qualquer pessoa. Tá? Não, não é. Aquele que vive na luz, ele procura obedecer os mandamentos de Deus.
versículos 8 a 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Isto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. O mesmo vale para aquele que não ama ao seu filho. Então aqui ele faz uma diferenciação entre quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Ambos são reconhecidos por suas obras. Os filhos de Deus são reconhecidos pelas obras boas e os filhos do diabo são reconhecidos pelas obras más. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então aquele que vive pecando é filho do diabo. Aquele que não vive pecando, que evita o pecado, é filho de Deus. Aquele que ama o seu irmão é filho de Deus. Aquele que não ama procede do diabo. Então ele faz essa diferenciação. Quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. Ambos demonstram ser filhos de quem são através das suas obras. Versículo 11, ele nos mostra como o Filho de Deus é reconhecido também. Ele diz assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, o Filho de Deus, ele é, em última palavra, reconhecido pelo amor. Através do amor, seja o amor ao próximo, o amor na família, o amor. Depois ele vai dizer, porque Deus é amor. Então, quem conhece a Deus, pertence a Deus, ele demonstra Deus na sua vida, porque Deus é amor. Tá? Então, o Filho de Deus ele é reconhecido pelo amor. Né? Primeiro, pela obediência, porque quem é filho de Deus obedece aos mandamentos. E, segundo, ele é reconhecido pelo amor. Lá em João 3:34, nós temos aquele relato de quando Jesus é perguntado, qual é o maior dos mandamentos? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí pergunto para Jesus, e qual é o segundo principal? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então, em resumo, o Filho de Deus é reconhecido pelo amor. Primeiro, a Deus, através da obediência da lei, e depois, no amor ao próximo. Então, o capítulo 3, nós temos essa diferenciação entre filho de Deus e filho do diabo, que ambos são reconhecidos pelas obras. O Filho de Deus pelas obras boas e os filhos do diabo pelas obras más. Esses filhos do diabo são os anticristo. Aquele que vive pecando é o anticristo. Ele vai contra o pecado, contra Deus. A palavra pecado, em grego, é amartia. O significado dessa palavra é errar o alvo. Vamos imaginar uma disputa de arco e flecha. O alvo a ser atingido é a lei de Deus. A flecha, quem lança a flecha somos nós. E nós erramos esse alvo. Então, esse é o significado dessa palavra. Pecado, amartia no grego, é errar esse alvo. É não fazer, não acertar naquilo que Deus propôs para nós. No capítulo 4, João ele dá alguns conselhos de como aqueles cristãos poderiam testar, provar esses mestres. Capítulo 4, versículos 2 e 3, ele diz assim: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todos os espíritos que não confessam isso a respeito de Jesus não procedem de Deus. Pelo contrário,
Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Tá? Então aqui ele reforça esse ensinamento de que Jesus veio em carne. O Filho de Deus, ele reconhece, ele crê que Jesus veio em carne. O espírito do anticristo, ele nega essa verdade. Tá? Já nos versículos 9 a 11, ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Tá? Então, o amor consiste em Deus ter enviado o seu Filho. Então, dessa maneira, Deus demonstrou o seu amor. E aí ele ainda reforça: Deus não enviou o seu Filho porque vocês amaram a Deus, mas Ele enviou porque Ele nos amou. Então, Deus nos amou primeiro. Não foi nós que amamos a Deus, por isso Deus pensou: nossa, vejam como eles me amam, eu vou enviar o meu Filho para morrer por eles. Não. Deus olhou para nós, viu a nossa condição e nos amou. Por isso Ele enviou o seu Filho. E em resposta a isso nós amamos a Ele e ao nosso próximo. Né? Como ele diz no versículo 11, nós também devemos amar uns aos outros. É a lei do amor. Aquele que é verdadeiro Filho de Deus, ele não vê esse dever amar ao próximo como uma obrigação, mas ele o faz de maneira natural. Ele não faz como obrigação: agora eu tenho que amar o próximo. Não, ele ama de maneira natural. Tá? Mesmo sendo o próximo um pecador, alguém que peca contra nós ou contra Deus. Versículo 15 e 16. Se alguém puder ler. Esses versículos não precisam nem muita explicação, eles por si só já nos dizem muito. Né? Confessar a Jesus como Filho de Deus nos torna pertencentes a Deus. Né? Deus permanece naquele que confessa. E, mais uma vez, ele reforça a questão do amor. Nós conhecemos esse amor. Ele diz: vocês conhecem já esse amor, não abandonem esse amor. Versículos 17 a 21 diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser: amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Mais uma vez aqui João reforça essa necessidade de demonstrar o amor a Deus amando ao próximo. Quando ele fala que no amor não existe medo, ele está falando em relação ao dia do juízo. Quem ama a Deus não tem medo do dia do juízo. Nós não precisamos temer a segunda vinda de Cristo. Nós devemos esperá-la, sim, com esperança de que seremos
julgados, sim, mas que nós temos um advogado. Jesus Cristo, ele vai nos defender nesse juízo e vai dizer, ó, ele me amou, ele confiou em mim, ele recebe a justiça que eu conquistei por ele na cruz. Tá? Então, nós não precisamos temer o juízo, nós não precisamos temer a segunda vinda de Cristo, não precisamos temer o anticristo, porque nós temos o amor. O amor não é revelado no medo, ele é revelado na esperança que nós temos. Né? Quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem teme o dia do juízo é porque não confia em Jesus, é porque confia em si mesmo. Se nós tivéssemos que confiar em nossas próprias obras, aí sim nós poderíamos e deveríamos ficar com medo do dia do juízo, porque nós não saberíamos nunca se as nossas obras seriam suficientes. Mas, graças a Deus, não é pelas obras, e sim pela fé. Então, nós não precisamos ter medo do dia do juízo. Então, ser de Deus nos dá a capacidade, então, de discernir entre a verdade e o erro dos anticristo. Em outro estudo eu já falei, qual que é a melhor maneira de combater o erro? Com a verdade. A gente combate o falso ensino dos gnósticos ou qualquer outra heresia com a verdade. Tá? Somente a verdade pode vencer a mentira. Tá? Então, os anticristos que surgirem na nossa vida devem ser combatidos com a verdade. E aí no capítulo 5, ele fala da fé, a fé que nos torna membros da família de Deus. Ele diz assim no versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Tá? Só não podemos confundir esse gerar e nascer que Jesus tenha sido criado. Tá? Alguns utilizam esse texto aqui fora do seu contexto para dizer que Jesus foi criado por Deus. Não. João defende lá no Evangelho que o princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tá? Ele fala essa geração eterna aqui. É difícil para a nossa razão entender como que Jesus é geração eterna com Deus, né? E o questionamento que os ateus fazem, né, os anticristos, né, é de quando Deus surgiu, quando começou Deus. Tá? Eterno é aquele que não tem começo nem fim. E em Apocalipse, João ele vai falar isso. Ele é o alfa e o ômega, ele é o começo, ele é o fim. Né? Isso é eterno. Agora, imortal é aquele que tem um começo, mas não tem um fim. Tá? Então tem diferença entre eternidade e imortalidade. Então Deus ele é eterno, ele não tem começo nem fim. Jesus também é eterno, o Espírito Santo também é eterno. Tá? Isso aqui valeria um estudo só para a gente entender o que João quer dizer com gerou e nascido de Deus. Ele está falando de Jesus, tá? Mas isso aí a gente deixa para uma outra hora. Tá? Então ele fala sobre a fé. E aí no versículo 2 ele diz assim, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Né? Então fé e obras andando junto, o amor e a obediência. Aquilo que nós já falamos em estudos anteriores, lá em Tiago, fé e obras elas não podem ser separadas. O Filho de Deus ele é reconhecido pelas suas obras, né? As obras de amor. Versículos 4 e 5 diz assim, agora falando das pessoas, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse vencer o mundo quer dizer deixar para trás as obras más do mundo, o pecado, né? A vida carnal e viver para Deus. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós vencemos o mundo pela fé. Né? Então a fé que Deus nos dá é o que nos capacita para não viver pecando, como João diz.
Tá? Então a fé vence o mundo. Versículos 18 a 20, João faz uma lista do que conhecemos de Deus. Tá? Então, esses que estavam ensinando esse gnosticismo, eles se achavam superiores, eles achavam que eles conheciam mais a Deus do que os outros que não acreditavam em Deus da maneira que eles acreditavam. E aí João faz uma lista, vocês sabem isso, isso, isso. Depois nós vamos ver o que é, para defender justamente a verdade do Evangelho. 18 a 20, então, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e o que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá? Então aqui a lista. Nós sabemos que o próprio Cristo impede que os seus seguidores continuem no antigo estilo de vida, ou seja, no pecado. Sabemos que somos de Deus, mesmo vivendo em um mundo hostil. Sabemos que através do Filho de Deus nós conhecemos o Deus verdadeiro e temos a vida eterna. João está reforçando. Vocês já aprenderam isso. Permaneçam nisso. E aí ele conclui, parece que mudando já de assunto, no versículo 21, filhinhos, cuidado com os ídolos. Ele não fala mais nada sobre os ídolos, ele apenas diz, cuidado com os ídolos. Quando nós caímos no erro desses falsos ensinamentos, nós estamos tornando a nós mesmos, muitas vezes, como ídolos. João ele não explica quais eram os ídolos que essas pessoas estavam adorando, mas quando nós adoramos um falso Deus que é ensinado através das heresias, nós estamos criando ídolos. Tá? Como João não entra muito nesse assunto, também nós não deixamos isso para um outro estudo. Né? Então, concluindo, João ele escreve para cristãos que conhecem a verdade. Tá? Então, combater a mentira com a verdade. É isso que João está fazendo. Então, contra os falsos ensinos, ele reforça a necessidade da confissão dos pecados e, principalmente, a confissão de fé no Cristo, homem e Deus. As duas naturezas, verdadeiro Deus, nascido da Virgem Maria, e verdadeiro homem, né, concebido pelo Espírito Santo. 1 João, a primeira carta de João, então, é um alerta contra os falsos ensinos a respeito da divindade e humanidade de Jesus. O credo niceno, que nós já utilizamos algumas vezes no culto, ele foi justamente criado para resumir e reforçar esse ensino. Lá no credo niceno se repete várias vezes que Jesus, ele, com Deus, é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, criado, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, através de quem todas as coisas foram feitas, etc, etc. O credo niceno ele é bem longo, mas ele foi criado justamente para combater esse erro, de que Jesus não era humano, tá? Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos deixa claro que Jesus era verdadeiro homem, carne e osso, como ele mesmo prova para os discípulos e os evangelistas deixaram registrado para nós. Tá? Então, o erro ele é combatido com a verdade, sempre. É o que João faz aqui, é o que nós devemos fazer como igreja cristã, defender a verdade. Repetir sempre o óbvio para não deixar de ser óbvio, senão um dia ele se torna novidade. Tá? Então, essa foi a primeira carta de João. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não? Estamos passando já um pouquinho da hora. Então vamos falar com Deus em oração? Depois nós pedimos a bênção e cantamos um hino para terminar, pode ser?
Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graças por teres enviado o teu Filho a este mundo, por ter encarnado o teu Filho através da Virgem Maria para nascer como um verdadeiro homem de carne e osso, para crescer tanto fisicamente como em sabedoria, para realizar a tua obra redentora por cada um de nós. E nós te damos graças, Senhor, porque esse teu Filho único, morreu por cada um de nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Muitas vezes, Senhor, nós não reconhecemos a necessidade que temos de pedir perdão. Por isso, Senhor, nós te pedimos que continues sempre afirmando esta verdade para cada um de nós, para que confessemos os nossos pecados, para que nos voltemos a Ti com o coração arrependido, implorando sempre a Tua misericórdia e confiantes de que Tu cumprirás com a Tua promessa de nos perdoar, de nos purificar. Nós, Senhor, pedimos em nome de Cristo, o nosso advogado diante de Ti. Em nome dele, Senhor. Amém. Vamos pedir a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Podem sentar. Vamos cantar um 88, pode ser? Ele é mais curtinho. Demos graças ao Senhor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Então que Deus abençoe o retorno de cada um de vocês. E, se Deus quiser, nos vemos na quarta-feira, então, com o nosso culto, tá?